Imagina só se existisse um manual, lá do século XIX, que ensinasse, passo a passo, como se comunicar com os espíritos. Mas olha, não como uma história de ficção, e sim como um guia prático mesmo. Pois é, essa é exatamente a proposta de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e é para dentro dele que a gente vai agora. E logo de cara, para começar, o livro já nos recebe com essa promessa bem ambiciosa, que é atribuída a uma entidade chamada Espírito de Verdade. A mensagem é muito clara. O que está por vir não é para assustar, mas sim para iluminar, para tentar transformar o desconhecido em algo compreensível. Bom, estamos falando de um livro publicado em 1861, e o que o diferencia de tudo que existia na época é que ele não é uma coletânea de contos de terror, sabe? A proposta é ser um manual de instruções, um guia metódico para um território que era até então bem inexplorado. E aqui está o pulo do gato. O objetivo que Kardec deixou bem claro é fornecer um método, quase um protocolo experimental mesmo, para quem busca praticar comunicação com o além. Mas, como todo bom manual, ele também vem com uma seção bem grande de advertências, falando dos desafios e, claro, dos perigos do caminho. Beleza. A primeira pergunta fundamental que o livro precisa responder é: tá, mas onde é que os espíritos vivem afinal de contas? A resposta que ele oferece é bem diferente daquelas imagens tradicionais de um céu ou inferno bem distantes. Pensa só nisso por um segundo. Segundo a doutrina, o mundo espiritual não está em outro lugar. Ele está aqui, agora, nos envolvendo misturado com o nosso mundo. É como se duas realidades ocupassem o mesmo espaço, só que em frequências diferentes. Nós e os espíritos seríamos literalmente vizinhos. Certo, mas aí fica uma dúvida, né? Se os espíritos são imateriais e estão por toda parte ao nosso redor, como é que eles conseguem interagir com o nosso mundo? Como podem bater numa parede ou mover uma mesa? Para resolver esse quebra-cabeça, o livro apresenta um de seus conceitos mais originais. E aqui está a peça que faltava, o perispírito. Kardec descreve essa ideia como uma espécie de corpo fluídico, um invólucro semimaterial que serve de ponte entre o espírito e a matéria bruta. É através desse intermediário que a vontade do espírito se traduz em ação física no nosso mundo. Faz sentido. Ok, com a teoria estabelecida, onde eles estão e como atuam, o livro mergulha de cabeça na parte prática. Como é que essa comunicação de fato acontece? A resposta é que não acontece do nada. É preciso um catalisador, uma ponte humana. E esse é o papel do médium. A obra o define como a pessoa que tem a sensibilidade necessária para que os espíritos possam se manifestar, servindo como um elo vivo entre as duas dimensões. E essa comunicação, segundo o livro, segue uma espécie de progressão. Começa com fenômenos mais simples, tipo ruídos, batidas. Depois, pode evoluir para o movimento de objetos, como aquelas famosas mesas girantes da época. E no nível mais sofisticado, chega na comunicação inteligente, com mensagens complexas sendo escritas pela mão do médium. Agora, é aqui que a abordagem de Kardec fica realmente fascinante. Ele se esforça ao máximo para argumentar que nada disso é sobrenatural. Pelo contrário, tudo faria parte de leis da natureza que a gente ainda não compreendeu. O livro bate muito numa tecla, que é a distinção crucial entre milagre e lei natural. Um milagre, para Kardec, seria quebrar as leis universais, algo que ele achava ilógico e impossível. Já os fenômenos mediúnicos não seriam milagres, mas sim a manifestação de leis naturais que a ciência do século XIX simplesmente ainda não tinha catalogado. E para tornar essa ideia mais palpável, Kardec usou as maravilhas tecnológicas da sua própria época. Ele argumentava, por exemplo, se um balão que é pesado sobe e desafia a gravidade, por que um fluido espiritual não poderia fazer uma mesa levitar? Se o telégrafo envia uma mensagem instantânea através de um continente, por que a comunicação de pensamento seria impossível? E essa citação, nossa, ela captura perfeitamente o espírito da obra. É um recado direto aos céticos e à ciência mais dogmática da época, um lembrete de que o mapa do conhecimento humano está sempre sendo redesenhado e que a natureza é muito maior do que aquilo que a gente já conseguiu explicar. Mas olha, o livro não é só otimismo e exploração, não. Uma parte enorme da obra funciona como um grande alerta. Kardec deixa bem claro que abrir essa porta de comunicação tem seus riscos, e eles não são poucos. A premissa é simples e bem direta. O mundo dos espíritos é um reflexo do nosso. Se aqui na Terra existem pessoas sábias, ignorantes, boas e más, lá também. Portanto, ao iniciar uma comunicação, não dá para esperar encontrar só filósofos iluminados do outro lado, né?
O manual então começa a catalogar os perigos. Tem a obsessão, que é essa influência mental persistente e prejudicial. Tem as mistificações, que são basicamente as fake news do além, contadas por espíritos brincalhões ou mal intencionados. E, claro, o perigo bem terreno dos charlatões humanos que fingem ter poderes para explorar a boa-fé das pessoas. Essa frase aqui é talvez a diretriz mais poderosa do livro inteiro. É fortíssima. Ela revela uma exigência de rigor intelectual que é surpreendente. A recomendação é clara. Na dúvida, a prioridade máxima é se proteger do erro, mesmo que isso signifique descartar algo que poderia ser verdade. O ceticismo aqui é apresentado como uma ferramenta de defesa essencial. Então, longe de exigir fé cega, a obra defende o oposto. A razão é o filtro final. Toda mensagem, todo fenômeno deve ser analisado friamente pelo bom senso. Se algo soa absurdo, contraditório ou vai contra a lógica, o conselho é um só: pare, não aceite, abstenha-se. Depois de toda a teoria, a prática e as muitas advertências, o livro finalmente revela seu verdadeiro objetivo. Acontece que os fenômenos de comunicação, eles não são o ponto final da jornada. São só o começo. E aqui está o grande porquê de tudo isso. Segundo a obra, a mediunidade é só uma ferramenta. O objetivo real não é satisfazer a curiosidade, mas usar o conhecimento obtido sobre a vida após a morte para impulsionar o progresso moral de cada indivíduo e, por consequência, de toda a sociedade. E essa mensagem, que de novo é atribuída ao Espírito de Verdade, funciona como a tese central de toda a filosofia. Ela se apoia em dois pilares bem claros: o amor, como princípio ético fundamental, e a instrução, a busca sem parar pelo conhecimento. Moral e intelecto caminhando juntos. No fim das contas, a obra se autodefine de uma forma bem específica, como uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. O objetivo não é criar rituais ou dogmas, mas oferecer um framework para se entender a vida e o universo, com o objetivo final de se tornar uma pessoa melhor. E é com essa questão provocadora que o livro nos deixa. Se as suas premissas forem aceitas, se a vida continua e a comunicação é um fato, a pergunta que realmente importa não é se é possível, e sim o que se faz com essa informação. Que responsabilidade moral nasce ao se ter uma janela para a eternidade? É uma reflexão que transcende qualquer crença e nos força a pensar sobre o propósito das nossas ações, aqui e agora.